Oi, gente, tudo bem com vocês? Sinceramente, eu espero que sim. E também espero que, caso não esteja, venha ficar ainda no dia de hoje. Que Deus possa abençoar você, que tudo aquilo que você precisa, segundo a vontade de Deus, Ele possa estar te concedendo, tá bom? Eu tô muito feliz, gente, com as pessoas estarem me procurando e estarem me pedindo alguns temas para ser abordado aqui. Tem pedido para que eu fale de determinados assuntos. E entre eles, eu escolhi um que algumas pessoas me pediram, que é falar sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. E eu vou procurar ser breve, né, bem sucinta aqui, para que a gente possa um pouquinho estar entendendo melhor sobre esse ser maravilhoso que é uma pessoa, ele é real. Não tem como eu acreditar em Deus e não acreditar no Espírito Santo. Não tem como eu acreditar em Jesus Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, e não acreditar no Espírito Santo. É impossível, porque eles são um só. A Bíblia fala da Trindade, fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo estava com Deus lá no Apocalipse. Estava com Deus em Gênesis até o Apocalipse. E não tem como. Toda a Bíblia, ela é repleta de citações sobre a presença do Espírito Santo. A mais conhecida é o dia do Pentecostes, que nós todos conhecemos. E se você não conhece, leia lá em Atos, é bem fácil de você achar, você vai entender a presença poderosa que foi naquele dia, quando Pedro vem e traz um discurso glorioso acerca da presença de Deus, sobre a vida de Cristo e o que é o Espírito Santo, e muitos milagres acontecem ali. E hoje não é diferente. O Espírito Santo é tão real quanto foi na época de Pedro. O Espírito Santo é tão real quanto foi quando pegou Jesus Cristo e o levou até o deserto para ser tentado. Exatamente isso. Isso significa que Ele está conosco nos momentos ruins e Ele está conosco nos momentos bons. É o Espírito Santo que convence o ser humano do mal, do pecado, das coisas boas. Aí você vai dizer, como assim, Adriana? Muitas vezes nós precisamos de orientação, não precisamos? Muitas vezes a gente tem dúvida acerca de alguma coisa, e às vezes a gente procura nossos pais, às vezes nós procuramos um amigo, nós procuramos, no meu caso eu procuro uma amiga pastora, um pastor, para que nós possamos ter, às vezes, um entendimento melhor de um assunto que talvez para nós não seja tão claro. E a pessoa do Espírito Santo é aquele amigo que o tempo todo, 24 horas por dia, está disponível para tirar as minhas dúvidas. Exatamente isso. Toda vez que eu leio alguma passagem da Bíblia e que eu não entendo, eu tenho duas opções. Eu posso buscar ajuda com alguém, eu posso pedir que alguém me explique aquilo que eu não entendi, ou eu posso falar com Deus e dizer, Senhor, Espírito Santo de Deus, me traz o entendimento dessa palavra. Porque a palavra dele me garante isso, é ele que traz o entendimento, é ele que traz o pleno conhecimento acerca da vontade de Deus. Tanto é que se eu ler a Bíblia sem o desejo da presença do Espírito Santo na minha vida, eu não vou entender. E eu tô citando a Bíblia, mas às vezes também é em outros assuntos. Às vezes a gente precisa, não, sabe quando você lê, aquele negócio tá tão claro, mas você tá lendo, você não entende, daí você para, você se concentra, e às vezes até fica frustrado porque não entendeu. Mais ou menos por aí. E aí a gente respira fundo e fala, Deus, me ajuda, me ajuda. É o Espírito Santo de Deus que nos traz à tona, que nos traz o entendimento. É o Espírito Santo que clareia a nossa mente. Palavras bonitas, algumas pessoas podem ter e podem te falar e podem até convencer alguns. Mas palavras bonitas sem a presença de Deus, ela é vazia. Ela não tem aquilo que precisa para entrar dentro do coração. Ela pode até entrar no ouvido, mas ela não permanece. Agora, quando eu ouço uma palavra bonita, cheia da presença de Deus, cheia da presença do Espírito Santo de Deus, e eu recebo aquilo para a minha vida, então o Espírito Santo de Deus passa a poder trabalhar em mim também. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando eu comecei, essa caminhada de querer mais de Deus. Eu lembro que eu fui num retiro de jovens há bastante tempo. Sabe aquilo que você entende com o coração? É quando é o Espírito Santo que trabalha em mim e em você. E eu fui nesse retiro
E nesse retiro eu me lembro que teve uma vigília. E aí a vigília tivemos um momento de oração. E o pastor, querido pastor Edberto, Deus abençoe meu amigo, meu pastor amado. Eu lembro que ele ministrou o seguinte, que se a gente queria mais da presença do Espírito Santo, que era pra gente buscar ardentemente que algo diferente ia acontecer naquela noite. E eu ansiosa, né, querendo saber o que era. E eu me lembro que de repente eu acabei me deparando um pouco frustrada, porque eu via que as pessoas todas estavam recebendo algo diferente, mas eu não estava. E eu pensava, Deus, será que eu tô tão em pecado? Será que eu tô tão falha? Porque acontece com os outros e não tá acontecendo comigo. E aí eu lembro que num determinado momento eu fiquei assim um pouco triste e fiquei quieta. E veio uma pessoa atrás de mim e colocou as mãos sobre a minha cabeça, assim, imediatamente, naquele momento. Foi como se alguém viesse com um cobertor, sei lá, ligado, cobertor quente, ligado na tomada, não sei, alguma coisa elétrica, e colocasse sobre o meu corpo. E eu, de verdade, gente, literalmente, eu senti como se aquilo viesse sobre mim assim, sabe? E ela com a mão na minha cabeça, aquilo viesse e me apertasse. E eu comecei com um choro, porque era uma sensação que eu nunca tinha experimentado. Era uma presença que eu nunca tinha experimentado. Eu já tinha tido vários momentos de alegria na presença de Deus. Eu já tinha me derramado na presença de Deus. Eu já conhecia o Senhor, eu já o amava. Mas aquilo para mim foi único. Porque até então eu nunca tinha sentido daquela maneira. E eu lembro que eu comecei a chorar sem entender o porquê que eu tava chorando e comecei a me derramar diante de Deus e de repente começou a sair da minha boca algumas palavras de amor para o Senhor de uma maneira que eu nunca tinha experimentado. E você que sabe bem o que eu tô falando entende exatamente o que eu tô querendo dizer. E você que não sabe, deixa eu te dizer, é a melhor sensação do mundo. Você se sentir abraçado por algo que não é palpável, por algo que olhos não veem e que muitas vezes palavras não expressam. É a melhor coisa. A partir daquele dia, eu tive a sensação e a certeza de que realmente eu não estou sozinha em nenhuma circunstância. Quando a gente recebe algo dessa maneira, a gente tem que cuidar também para não perder. E aí eu me lembro que eu fiquei muito tempo ali chorando. Eu não conseguia falar direito, porque era como se aquele fogo tivesse entrado por dentro da minha corrente sanguínea e aquilo tivesse dentro de mim. Eu sentia aquele toque. E aquela jovem, eu vou dizer o nome dela, Josemar, minha querida amiga Jo. Um beijo pra você também, porque eu sei que você também segue aqui. Deus abençoe, minha amada. E talvez ela nem lembre disso, gente. E então ela saiu. Ela provavelmente obedeceu a voz de Deus e saiu. E me deixou ali. E eu fiquei, aquele cobertor, que foi essa sensação que eu tive. Mas ao mesmo tempo que era um cobertor, era como se tivesse uma presença de uma pessoa que eu não via, mas que eu sabia que estava ali me envolvendo. E aí, cuidado, você pode, que de repente tá vendo isso aí, pode dizer assim, ela tava doida. Da onde isso? Da onde a presença de Deus não se explica, se sente. A presença de Deus é a mesma coisa. A gente já ouviu isso em vários lugares, mas é tipo o vento. Eu acho que a melhor explicação é o vento, é a eletricidade. Você precisa dela, ela é real, mas você não consegue pegar. Você não consegue tocar a eletricidade, você não consegue tocar o vento, você sente o vento. Você sente, acende a luz e você vê a eletricidade, mas você não consegue pegar nela. Mas você não duvida dela, porque você sabe que ela existe. Não é verdade? Existe uma multidão de pessoas no mundo inteiro que sentem e vivem de acordo com os princípios de Deus e sabem do que eu tô falando. Então você que não sabe, eu oro, eu desejo para a tua vida que você sinta essa presença, que você seja acordado no meio da madrugada por essa presença, que você
De repente, eu conheço relatos de pessoas que estavam dirigindo e tiveram que parar o carro, porque a presença de Deus é como se entrasse e dissesse: ei, eu tô aqui, eu vim aqui falar com você, eu vim aqui encher a tua vida de uma alegria, de uma força, de uma esperança, porque o Espírito Santo de Deus é isso. Ele é força, ele é alegria, ele é presença de Deus. E é ele que faz um divisor de águas na minha e na sua vida. Porque quando ele entra na nossa vida, quando ele pode operar na nossa vida, é como se tudo que passou até ali, tudo fosse mudado. Porque a tua visão abre, a tua mente muda, porque ela é renovada na presença de Deus. Não que quem experimentou isso seja santo, ou perfeito, ou não vai errar nunca mais. Não, não, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente tem que buscar essa presença muito mais. Todos os dias. Em cada momento. Então, como que eu posso... Adriana, eu nunca senti isso, eu quero sentir. Como que eu faço? Leia a Bíblia. Fale com Deus, fale para Ele desse seu desejo. Caminhe com pessoas que já tiveram esse tipo de experiência e que queiram ter cada vez mais. Lembrando que cada um de nós somos pessoas falíveis, somos pessoas que nem sempre acertamos, que pecamos. E eu quero dizer para você que pecar é errar o alvo. Eu fiz algo que nem sempre foi de propósito. Às vezes a gente erra porque tentou acertar e não conseguiu. Então, meu querido, que o Espírito Santo, minha querida, que o Espírito Santo de Deus, que é real como lá em Pentecostes, ele seja real agora, onde você está. Que ele seja real aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver vendo esse vídeo. Que ele tome a sua vida, que ele mude o rumo da sua vida, porque deixa eu te dizer que uma vez o Espírito Santo na jogada, muda tudo. Quando eu o recebo, quando eu o respeito, quando eu decido querer dele, as outras coisas mudam. E uma vez com a presença do Espírito Santo, até as nossas, principalmente, não é até, principalmente as nossas atitudes mudam. A nossa vida muda, a nossa maneira de ver as coisas muda. Que você seja cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Peça a Deus para que Ele te dê experiência com o Espírito Santo de Deus. E a sua vida nunca mais será a mesma. Busque a presença do Espírito Santo de Deus. E que você seja realizado nele, para ele e para cumprir a vontade dele. Tá bom, queridos? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Compartilha, divulga nosso vídeo, divulga nosso canal e realmente a gente espera você no próximo vídeo. Um abraço e um beijo cheio de amor do Espírito Santo para sua vida.